Thiago Orsetti, esse é mais um episódio do podcast Muretas. Estamos aqui com os nossos parceiros Wagner Santos Pereira, da AWK Ambiental, seja muito bem-vindo, Rogério Gouveia, da Antec e Marcela Marchori. Falei certo? Falou certo. Isso aí, gerente comercial de locação da Família Imóveis. Estávamos aqui antes de começar o programa falando sobre pessoas. O foco hoje é falar sobre a pandemia. Já são 6 anos que a pandemia passou e eu queria saber como é que foi esse período para vocês e acabar entrando no assunto que a gente estava falando nos bastidores aí, como é lidar com pessoas, quais são os maiores desafios, algum perrengue que vocês tenham passado, para a galera de casa saber dessas histórias, as empresas, o cuidado que vocês, empresários, têm com vossas empresas na seleção das melhores pessoas no corpo de funcionários de vossas empresas. Então, eu queria dar o start aí com o Rogério. Rogério, tá difícil de encontrar gente para trabalhar? Como é que foi esse período da pandemia? O que mais aconteceu? O que aconteceu? O que mudou de lá para cá? E hoje, como é que está o mercado? Você tem muita dificuldade de conseguir bons colaboradores? Obrigado por mais uma participação, Thiago. Então, tá muito difícil contratar, né? Porque hoje em dia o pessoal não quer trabalhar, né? Hoje está muito, muito difícil. Eles têm muito mais requisitos do que a gente agora. Parece que eles é que fazem a seleção, né? E ainda falo que não tem emprego. Tem emprego sim, não tem quem queira trabalhar. Falando sobre a pandemia, na minha parte, né, na Antec, a gente trabalha com monitoramento, aumentou. E eu acho que muitas coisas que mudaram não voltam mais, né? A gente tinha aquele medo de comprar online, não sei o que lá. Na pandemia explodiu a compra online, né? E é uma coisa que não tem retorno. Hoje o Mercado Livre deve ser o líder de tudo aí, né? Mercado Livre, Shopee, e cada vez mais empresas online foram criadas e cresceram da pandemia. Isso é um fato muito importante. Até costumes que existiam, a gente tinha gente que morava assim, bem precariamente, mas tinha um carro zero, né? Aí com a pandemia, como todo mundo ficou isolado, eu sempre falo esse exemplo. Aí o pessoal olhou para dentro de casa e falou: não, se é para viver em algum lugar, né? Como estava todo mundo preso, atrelado aos espaços confinados, né? Aí, no meu segmento, que é o segmento de mobília, coisa interna, mobiliário, móveis, aí teve uma explosão. Primeiro, os primeiros meses ficou tudo travado. Depois teve uma explosão, vendia até o que não tinha, da cor que tivesse, que aí a pessoa, vou ficar em casa, então eu quero um bom sofá, uma boa poltrona, enfim. Mas essa questão das pessoas também, rapaz. Mudou bastante, né? Algumas coisas governamentais causaram isso, né? Umas mudanças que teve, isso influenciou bastante. Você acha que a pandemia foi, Rogério, algo que mudou a concepção? Talvez as pessoas não ligavam, que queriam uma oportunidade, mas não ligavam muito para o que ia ser ofertado, e agora a rede social, o tempo, a pandemia fez a cabeça do pessoal funcionar, tipo assim, colocando a carroça na frente dos bois, assim, invertendo a ordem de valor, porque quando eu vou numa empresa, eu quero uma oportunidade de trabalho. Estou falando alguma bobagem? Aí a pessoa coloca um monte. Olha, se for à noite, né? Que a gente estava comentando. Se for à noite, eu não quero. Se for trabalhar de madrugada, eu não quero. Se eu não puder ouvir música, eu não quero. Não posso trabalhar com fone de ouvido? Falei, não pode. Para mim não serve. Então, mudou bastante. Eu acho que mudou, né, a maneira de ser. Isso que é a verdade. O jovem está diferente. Legal. Wagner, conta pra gente aí. Você passou por uns maus bocados aí, né? Há pouco tempo nós tivemos que fazer uma contratação devido a uma situação adversa na empresa. Foi aberta a seleção. Teve possíveis funcionários que estavam querendo escolher o horário de trabalho. Eu não posso escolher cliente. É o cliente que determina o horário que eu vou trabalhar.
Eu tenho que atender bem o cliente. Se eu tenho que atender bem o cliente, tenho que ter pessoas qualificadas, treinadas, que estejam disponíveis para atender o cliente. Agora você chega para mim, não, eu só trabalho de tal horário a tal horário, aí não tem condições. Que loucura, né? Que loucura. Foi o que o Rogério falou. Hoje eles estão selecionando aonde vão trabalhar. Não, eu não acho que esse direito, sendo franco, eu não acho que a pessoa não tenha direito, né? De escolher o melhor para ela. Sim, sim, sim. Mas ela Sim. tem que estar num certo nível, então, profissional, que ela supere todas Que as tenha o poder de expectativas. escolha, né? Isso, Que tenha o isso. poder de escolha. Isso, que ela é uma profissional tão bem qualificada e tão querida e tão, assim, assediada pelo mercado, que ela fala, olha, então eu não vou trabalhar com você, Wagner, mas eu vou trabalhar com a Marcela. Porque a Marcela permite que eu trabalhe, mas ela tem que ser o suprassumo. E sem falar que você vai fazer uma entrevista. Você, teoricamente, já pesquisou o que aquela empresa faz. Não vou chegar lá, Você tem que ir preparado, né? eu tenho que estar preparado. Eu estou disponível para aquela vaga. Não é chegar lá e querer conhecer a empresa. Eu já tenho que pesquisar antes. Então, mas isso aí é aquela diferença, eu acredito, né? Que é a diferença de querer um trabalho ou querer um emprego. Emprego. Quando a pessoa quer um trabalho, ela se sujeita a qualquer coisa, depois ela quer inverter o papel das coisas, né? E fazer as exigências. Quando você quer um trabalho, aí você abraça as oportunidades que estão ali e você vai se desenvolver. Falávamos num outro episódio aqui da questão da conhecimento versus atitude. Às vezes você tem o conhecimento, mas não tem Não tem atitude. atitude. E às vezes você não tem zero conhecimento. Fala assim, me explica como é que faz que eu vou fazer. Hoje em dia, nós contratamos as pessoas praticamente sem experiência nenhuma. Porque nós preferimos moldar, treinar, capacitar a pessoa Para não ter vícios, né? exatamente, para não ter vícios, do que buscar funcionários de outras empresas com conhecimento que já chega para nós contaminado. Marcela, você que está à frente da gestão comercial da Família Imóveis. Corretor, às vezes está aqui, às vezes está ali, às vezes trabalha para uma e outra, às vezes tem o mesmo imóvel em duas, três. Como é que você, como mulher, líder da parte comercial, lida com essas adversidades? Lidar com pessoas, hoje em dia, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Na área da corretagem não é diferente. Então, o corretor, geralmente, ele é autônomo e a gente costuma falar que ele mata um leão por dia. Ele já começa o mês dele zerado. Então, isso por si só já gera uma ansiedade muito grande. E você está sujeito no mercado imobiliário a atender todo tipo de pessoa, né? E você tem que ter essa sensibilidade de entender o cliente quando tiver de frente um conflito ou uma situação mais difícil. Ter a sabedoria de resolver sem deixar que aquilo te contamine. E eu, como fico ali na retaguarda, acabo tendo que dar o suporte para que eles consigam conduzir as situações para fechar o negócio, para atingir o objetivo deles, que é de ter o pão ali, né, no final do mês, sem deixar que isso acabe com o emocional deles. Você estava contando da coleguinha que furava o olho dos outros coleguinhas, né? Difícil. Como lidar com uma equipe que um fica... tem que ter uma... Eu acho que é muito treinamento, é muita reunião, alinhamento, você aculturar os teus colaboradores do que é o correto e do que a empresa acredita, de qual é a cultura da empresa, e a gente tem isso muito forte lá. E é o que eu tento passar nas minhas reuniões, nos feedbacks, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Porque quando você tem uma equipe grande, a gente já tem tanto problema para resolver no dia a dia que ainda tem que gerir esse tipo de situação, é desgastante. Os coleguinhas, você que é coleguinha de trabalho,
que está nos assistindo, não abre a geladeira, não vai procurar problema para você. Seja um coleguinha bacana. Colabore para a empresa crescer. A empresa que você trabalha é o seu ganha-pão, né? Por que vai mexer na geladeira do coleguinha? Só, não estou dizendo que isso aconteça. Mas se você quer abrir a geladeira, mexe na sua, não mexe na dos outros. É? Verdade? É isso. É mais comum do que a gente imagina. Mantém a geladeira fechada. Mantém a geladeira fechada. Comeu, lava o seu pratinho, não deixa aquela bagunça na cozinha, né? Eu só estou dando algumas dicas leves. Mas, Rogério, jogando a batata quente no seu colo, já que estamos entrando nessas coisas que são tragicômicas, né? Seria engraçado se fosse trágico, né? Trágico. Me conta aí uma situação que você, lamentavelmente, até para servir de alerta, né? A gente está brincando aqui, mas o papo é sério. Tá faltando um pouco, às vezes, das pessoas... Conscientização, assim, a empatia pelo outro. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? Mas eu queria ouvir de vocês, sim. Curiosamente, né? A gente estava até conversando um pouco antes. Todas as empresas grandes que eu trabalho, onde eles precisam de câmera, é na cozinha. Eu coloco por colocar, né? E a gente faz quase uma gravação, a cada 2 dias tem uma gravação de algum episódio. A Fanta que sumiu, a Coca-Cola que sumiu, a latinha de Coca-Cola que sumiu. O almoço já sumiu, vários almoços de várias pessoas, de lugares diferentes. Então sempre tem um episódio desse que a gente acredita que não aconteça, né? Mas acontece. Como é que pode, né? É um negócio tão básico, né? É um momento assim, você traz a sua comida de casa, você prepara a comida, você vai comer e aí sim. Às vezes é salgadinho, às vezes é até o refrigerante é o top. É o que mais pega. Tipo, não vai fazer falta, né? Vou tomar essa Fanta aqui, porque... Dá para colocar uma câmera dentro da geladeira? Seria interessante. Até dá, né? Mas não precisa, porque a câmera já pega a pessoa abrindo e tirando o produto, né? Então já dá para ver quem é, entendeu? Realmente. Onde nós vamos parar, hein? Eu estou falando de empresas grandes, né? Então não são nem pessoas que ganham pouco. Não. Eu tô, juro. Eu tô pensando que assim, loja de departamentos, 70. Você tá falando pra gente uma coisa que mas empresas maiores. Empresa grande, que a pessoa não precisa fazer aquilo. Não, eu acredito que não, né? Acredito que não. Wagner, você ia fazer Exatamente, isso daí acontece em todo local. Em todo local. Independente da faixa. Isso daí acontece. Se é empresa grande, se é empresa pequena. Não tem. Agora, eu acho que a pessoa pensa que não vai fazer falta mesmo, né? Tipo, pô, ela trouxe ontem, vai tomar tudo. Ela vai lá e pega, toma. Falei, puta, agora já tomei, já era. Como é que você, Marcelo, eu vou jogar a palavra para vocês. O que você busca que você não abre mão, que é um inegociável para um profissional estar na sua equipe? O que você fala assim, olha, não precisa ter conhecimento, eu te ensino, tem que chegar no horário, mas se acontecer alguma eventualidade você me avisa, mas aquilo que você não negocia. Eu acho que ética profissional. Ética profissional. Você realmente entender que você está no seu local de trabalho, com outras pessoas, você não está na sala da sua casa, você está lidando com pessoas que têm personalidades diferentes, então você tem que ter ética profissional e empatia pelo próximo. Empatia pelo próximo. Eu acho que isso além, claro, das coisas básicas, caráter, honestidade, que eu acho que isso daí a gente parte do princípio que são coisas básicas, né? Mas eu acho que ética profissional se você é ético, você não vai fazer essas coisas. Perfeito. Agora, Rogério, estou dando a palavra, qual é hoje, para a Antec, o profissional ideal? Até para quem está nos assistindo e que está precisando de uma oportunidade, entender e, assim, não tomar o tempo de um empresário, seja ele qual for, estou falando de ti, Rogério, mas pode ser em qualquer segmento, tá? Não tomar o tempo, não ir com uma expectativa e chegar lá e falar, olha, se eu não puder ouvir música, eu não trabalho. Se não puder,
Se tiver que trabalhar à noite, eu não trabalho. Qual é o profissional que a Antec busca hoje, até para quem estiver nos assistindo, poder mandar um currículo e ser adequado, né, para a empresa? Então, o cara que, para mim, o ideal é o cara que quer compromisso. O cara quer fazer funcionar aquele sistema. E sair de casa de manhã cedo e falar, vou lá para resolver os problemas, não para me trazer problemas. Né? Eu tenho esse pensamento. Eu não vou sair de casa, vou levar problema para ninguém. Meus problemas são meus, e os teus são teus, e cada um tem o seu. O cara tem que ir de manhã cedo para chegar lá e falar qual o problema que eu tenho para resolver. Ah, esse aqui, ó. Vai nesse cliente aqui, vai na WK lá, que está com as câmeras com defeito lá, resolve lá. Ah, mas lá não dá porque o DVR fica ali em cima. Não, eu não quero esse cara. Eu quero aquele cara, não. Beleza, vou lá. É 3 ou 4 câmeras? É, 4 câmeras, tá bom. Vai lá e resolve o problema, certo? A Antec tem todos os recursos para esse técnico poder resolver o problema. Mas ele tem que querer fazer aquilo. Resumindo, o que você busca num profissional é boa vontade. Principalmente. Não tá, Compromisso. não tá Compromisso, difícil, gente, não tá difícil. Compromisso. Não tá difícil. Querer Vontade que- de trabalhar, né? Vontade de trabalhar. Tá boa, difícil. boa vontade, porque às vezes a gente fica pensando, pô, mas eu não tenho a qualificação técnica. Cara, tem muita empresa que ensina, até prefere, né? Você Sim. tava até comentando que prefere, né, Wagner? Sim. Que prefere uma pessoa que não tenha vício. Que não tenha conhecimento. Por quê? Para nós, a pessoa precisa ter compromisso, ética, ter habilitação e o ensino médio completo. Por quê? Habilitação para poder se deslocar para um cliente e outro. O ensino médio completo, porque o nosso sistema hoje ele é todo informatizado. Todas as informações, se o serviço muda no decorrer do dia, já é tudo enviado para o telefone, através do sistema, tudo pro próprio celular. Então, ele tem que saber manusear aquele sistema. Para poder saber manusear, tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Em relação ao serviço, nunca se trabalha sozinho. Tem sempre um técnico, um controlador mais experiente que sempre sai com os mais novos. Além dos treinamentos que nós, tanto eu quanto a minha sócia, passamos internamente, que ele só sai para campo realmente depois de estar devidamente treinado. É muito difícil ele ir para campo fazer um serviço à noite sem ter trabalhado no mínimo uns 3 meses Durante o dia. Estagiado, né? Estagiado, ter um mínimo de ambientação com a realidade que ele vai encontrar no local. Bom, E até mesmo nos serviços à noite, muitas vezes eu mesmo vou acompanhar o serviço, até para poder identificar possíveis falhas e já corrigir naquele momento. eu não sei se vocês já assistiram um programa, não sei se existe no Brasil, mas é um programa que o dono da empresa, ele se disfarça de funcionário. E aí tem coisas extremamente ruins e tem coisas extremamente boas. Eu até fico emocionado quando eu vejo, porque tem gente que ama tanto que faz. Eu vi 2 casos. Um rapaz que trabalhava num parque e uma menina que atendia. E a menina morava num lar temporário. Meu, me arrepia. Mas ela era tão dedicada que o dono ficou emocionado. O dono falou: Ó, eu vou dobrar o seu salário, você tem uma casa para morar a partir de agora. Como a gente tem tanta coisa na mão e a gente joga fora, né? A gente tem tanta oportunidade e a gente não aproveita, né? E a gente fica reclamando. E aí Será que não é o jovem de hoje que está diferente? Mas eu vejo isso há muito tempo. Eu trabalho desde os Eu vejo desde os 12, mas talvez. Trabalho desde os 12 anos. Comecei trabalhando numa loja que meu pai tinha. Talvez agora tenha mais e fique mais evidente, mas sempre existiu. A pessoa que reclama e ela não percebe que ela realimenta o ciclo. Quanto mais você reclama, mais daquilo que você reclama vem
porque você tá, ao invés de você ver o lado cheio, o copo cheio, você vê o copo vazio. sempre vazio. E aí você cria aquela realidade de copo vazio o tempo inteiro reclamando. Tudo que você joga, você recebe de volta, né? Mas tô vendo, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que você está certo. Eu acho que, voltando aí à questão da pandemia, acho que a pandemia mudou muitos conceitos, né? E eu acho que talvez nesse período, que foi muito bom para muitas empresas, inclusive para a área imobiliária, talvez dentro de casa, tantas pessoas perderam tantos entes queridos e tudo mais, que talvez a gente, ali com o nosso filho, a gente queira suprir algo e ao invés de ajudar, a gente acabou atrapalhando, porque esse jovem, não vou dizer que cresceu, não digo mal acostumado, mas não sei, às vezes me passa a impressão que algo se perdeu ali e que o jovem, ele quer, às vezes, muito tudo de mão beijada. E a nossa geração não foi assim. Você falou que começou a trabalhar com 14 anos, 12 anos. Eu comecei com 14 anos. E isso é raro hoje em dia, né? Não existe mais. Não existe mais. Você não vê mais jovens. Mas acho que a gente não deixa, né? Exato. Então, acho que na ânsia de suprir algo que na nossa trajetória a gente tenha passado, eu passei por isso, não quero que meu filho passe. A gente, ao invés de ajudar, às vezes atrapalhou, não sei, talvez. Esse protecionismo que a gente tem, até o que a gente passou, tem um ditado que diz assim: homens fortes criam tempos bons criam homens fracos, tempos. E aí o ciclo vai piorando até que volta para os homens fortes de novo. Mas assim, homem forte cria tempo bom cria homem ruim, homem ruim cria tempo difícil, aí tem que vir um homem forte para renovar o ciclo. Tem uma história que aquele navegador Amir Klink conta, que é o seguinte: tem lugares na Escandinávia que o jovem ele estuda e antes dele ir para a faculdade ele vai para um outro caminho totalmente inverso comparado com a realidade aqui nossa. Ele vai atuar no segmento antes de ir para a faculdade, que dá conhecimento técnico e habilitação acadêmica daquele segmento. Por exemplo, ele é um engenheiro, então ele vai trabalhar numa empresa de engenharia, um engenheiro mecânico, ele vai para um torno, ele vai aprender na prática depois ele faz a faculdade. Isso, se aquilo é a realidade que ele quer enfrentar no dia a dia. Aí ele vai para a faculdade de engenharia mecânica. E assim sucessivamente, aeronáutica, naval, direito, ele vai trabalhar num tribunal, ele vai entender muito mais factível e muito mais assertivo do que você fazer uma faculdade e depois você encontrar uma realidade no mercado que é totalmente diferente do meio acadêmico. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Eu não sei se caberia para nós aqui, né? Eu acho que lá a população deve ser minúscula, né? Mas eu concordo contigo, mas seria talvez muito mais assertivo a pessoa entender, sim. Vou ter que mexer com torno, essas máquinas pesadas, vou ter que, sei lá, ir para um pier e ver um teste de estanqueidade de um casco de navio. Tá louco, cair um negócio desse. Não quero segurança. Bom, vai fazer ADM então, vai administrar a empresa dentro do escritório, com horário comercial. É desse ponto que eu falo, porque queria criar esse link, porque se a pessoa vai na vossa empresa, que é uma empresa de serviços de segurança, e que pode ser que um cliente tenha um problema na madrugada, ou o vosso serviço, que é um serviço que vai precisar, a unidade está parada para você fazer o serviço, e vai ser de noite, né? Ou então, ali, no ambiente da corretagem lá, que você está trabalhando com um cliente, e o cliente está atendendo um colega está atendendo o cliente, você furar o olho do colega, não, vem aqui tirar a venda de outro, a pessoa tem que ter noção da onde ela vai, e tendo uma experiência de campo, ela fala... Se ela tem aptidão para isso, isso, né? Eu não gosto de competição, não vai trabalhar numa corretora, meu filho, vai ter 3 caras querendo
fazer a mesma coisa. E aí, se você não tem autoestima, você vai ver o outro fechando o negócio, aí você vai lá, Se frustra. ladeira abaixo, né? É. Se eu tenho um desvio de personalidade, não posso ver as coisas dos outros, eu não vou trabalhar num lugar que me dá a oportunidade de fazer uma bobagem. E aí eu perder meu emprego. Se eu não quero, se eu gosto de futebol e eu tenho que atender nos horários que tá tendo um jogo de futebol, e eu tenho que estar trabalhando, não posso ficar prestando atenção na coisa, ou se é um maquinário que pode me matar, eu não vou ficar ouvindo música, né? Eu tenho que parar. Não, faz sentido o que eu estou comentando? Faz sim. Faz Aí sim. talvez essa iniciativa já seria uma preparação para o cara não entrar em roubada e também não se colocar Numa situação de risco. Não, e também não tomar a vaga de uma pessoa que não tem experiência, mas queria uma oportunidade. Porque com certeza, se a gente começar a fazer um raio-x, vai na sua empresa e lá na Família Imóveis vai ter alguém que está ali meio tampando o buraco, né? querendo e tirando a oportunidade de uma outra pessoa. Isso é verdade. Faz sentido. Faz todo sentido. Gente, Mas o que a Marcela falou de nós estarmos protegendo os nossos filhos também. Quem jogava bola na rua quando era moleque? eu não jogava. Eu não sou moleque, mas eu jogava. Eu não jogava porque se eu entrasse para jogar, duas coisas poderiam acontecer. Ou eu saía hospitalizado ou alguém saía hospitalizado. Tão bom que eu era. Jogava muita bola. Muita bola na rua. Inteiro. Hoje meu filho não joga bola na rua. Não dá mais. Né? Não é mais possível devido a uma série de fatores. Falta de segurança, o excesso de veículos, aonde nós moramos também. Isso, pegando o gancho do que ele falou, isso a gente, na minha área, eu vejo isso diretamente. A procura das pessoas justamente em condomínios Pela que proteção. tem Completo, né? lazer completo, serviços de monitoramento, visando mesmo a segurança. Um cerceamento. Quanto mais fechado e seguro eu estiver, melhor é para mim e para minha família. E nesse sentido, as pessoas estão priorizando mais aquilo que você falou no início, a sua moradia. Imóveis mais confortáveis, maiores, que ofereçam, porque a casa, por conta da pandemia, passou a ser muitas vezes a extensão do trabalho. Muita gente trabalha de home office. Muita gente, o home Esse office, lance do home office ninguém Não conhecia. volta mais. Exato. Também não volta mais. Exato. Assim como as compras online. Ó, eu lamento aquela pessoa maldosa que está. Maldosa não, mentira. Mas ela, na hora que o bicho tá pegando, que o papo tá gostoso, ele fala assim: ó, terminou o tempo. Que é para dar um gostinho para você que tá nos assistindo aí em casa, assistir mais um episódio. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Aí eu vou pedir essas considerações finais, mas a gente tem que ter um capítulo 2 dessa trinca aqui para a gente Vamos marcar. dar uma aprofundada aí, porque tem muito assunto aí. A gente está falando de pessoas, está falando de postura profissional, está dando dicas aí para você que está precisando de uma oportunidade. Rogério, Antec, queria que você deixasse como é que a gente faz para achar a Antec, quais são as especialidades da Antec. Tem algumas dicas aí, mas eu queria que você... Antec Sistemas, né? Trabalhando com portaria remota, monitoramento, alarmes. Vem com a questão da segurança, acesso. Nós estamos agora com o lançamento, que é o Guardião Pro, né? Tá lançado. Vamos lançar agora na feira, dia 21, dia 22, no Cindy Express. Guardião Pro não é o... É o resumo do Totem lá. É um totemzinho pequenininho agora. Tá. Com a mesma tecnologia de IA. Vai ser lançado... Já estamos instalando de demonstração em alguns condomínios. E vai ser lançado na feira agora, dia 21. Sempre à frente aí Sempre à frente. na parte de tecnologias. Então, rede social, @Antec Sistemas, telefone aí, WhatsApp. Isso. Só não vai mandar fax, que o fax não existe mais. 13 997943239. Antec Sistemas, fala com a equipe do Rogério lá para você poder se inteirar aí dos serviços que a Antec pode oferecer para o seu condomínio. Por favor, meu amigo Wagner, primeiro aviso aqui com a gente da AWK. Isso, a AWK está localizada em São Vicente, na Marechal Deodoro, 1269.
Nós trabalhamos com desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, desentupimento, enfim, toda a parte de controle de pragas. Serviço este que é essencial não só para condomínios, como para hospitais, restaurantes, sistemas bancários, todo o segmento do comércio. E nisso nós estamos há 11 anos no mercado, garantindo a segurança, o sono tranquilo das pessoas. Legal. A AWK está aqui nos telefones 13 33954556 e no WhatsApp, imagino, Isso. né? 13 98864 3623. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da AWK Ambiental, @AWK Ambiental nas redes sociais aí. Muito obrigado. E agora vamos falar, você que está nos assistindo, o momento da Família Imóveis. Marcela, hora do show. Eu sou a Marcela, gerente comercial de locação da Família Imóveis. A Família Imóveis é uma imobiliária com mais de 30 anos de mercado. Trabalhamos com venda, locação, lançamento e administração de imóveis. A gente fica aqui na Espírito Santo, 128, telefone 3232-1854. Se você tem um imóvel para alugar, para vender ou para administrar, só ir lá tomar um café com a gente que eu vou ficar muito feliz de receber você. Marcela, você falou 18, mas Perdão, 19. É porque 1954 é da venda, 1854 é da locação. Então tá. Então, na verdade, são os dois, né? São os dois, 1954 ou 1854. Legal. Nas redes sociais, @Família Imóveis, e entre em contato, você vai ter assessoria aí da equipe da Marcela para o que você precisar em relação a imóveis. Eu sou o Thiago Orsetti, esse é mais um episódio do podcast Muretas, essa revista eletrônica que traz o empresariado santista. A gente bate papo aqui, troca ideias, fala aí do futuro, fala do que já passou, fala de soluções para você que está nos assistindo. E eu queria pedir aí a sua colaboração, deixa o like, compartilha esse conteúdo para você, para os seus amigos, para a sua família. Deixa lá uma sugestão de pauta e estamos aqui para servi-los. Foi um prazer estar com você e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até mais.